Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos no item 3, aquele que se eleva será rebaixado. Por esta ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: em tudo que nós vamos fazer, em todos os grupos de atividade humana, sempre existe aquelas pessoas que ficam fazendo a seguinte negação: quem é o melhor aqui dentro desse grupo? Eu quero ser o melhor, eu quero me destacar mais. Essa busca por ser melhor, do ponto de vista humano, nós esquecemos de sermos melhores do ponto de vista espiritual, onde também está no Evangelho: aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E por isso nós temos que procurar ver a vida por um outro prisma, por uma outra forma de encarar a realidade. Mas você pode me dizer assim: mas as pessoas me dão a pernada, eu perco meu emprego. Porque ainda estamos num mundo cheio de competitividade, onde as pessoas querem cada vez competir mais, se elevar mais, mas acabam sendo rebaixados, espiritualmente falando. Então, quando a gente quer crescer espiritualmente, mesmo que a gente busque e almeje crescer também materialmente, a gente vai crescer com uma certa ética, com um certo respeito, conquistando o respeito alheio, e na grande maioria das vezes seguiremos em paz com a nossa consciência, conquistando os degraus necessários ao nosso processo evolutivo e nosso processo de crescimento em termos econômicos e materiais e profissionais. O importante é que saibamos jogar limpo, saibamos trabalhar com a consciência tranquila. Essa ideia que nós temos que colocar, essa ideia que nós temos que passar para os nossos semelhantes, para aqueles que estão ao nosso redor. Digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, nós temos que procurar ver as coisas por outro ângulo. Daí Jesus chama o menino e diz que se nós não nos convertermos a ser como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Mas existe criança com todos os níveis de entendimento. Existem crianças com todos os níveis de aceitação, de compreensão e até mesmo de malícias. Nós temos criança que gosta de bater, de morder, de agredir. Tem criança que é desobediente, faz arte o tempo todo. Tem criança que leva a vida de uma forma muito mais tranquila. E aí nós temos que saber qual criança que Jesus está falando. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Você chama a atenção da criança, com raras exceções, daí a pouco a criança está tranquila, brincando, vindo até você, seguindo o caminho naturalmente da vida. E é por isso que nós temos que observar como nós estamos nos portando, com que criança que nós estamos nos comparando, como nós estamos sendo perante os princípios estabelecidos pelas leis divinas. A criança, na grande maioria das vezes, é desprovida de arrogância, de grandes vaidades. Tem lá suas tendências e outras, mas muito mais fáceis de serem corrigidas. Então, quando se fala em ser como uma criança, amplia-se muito o campo de entendimento. Quando nós encaramos a situação e os fatos do ponto de vista da reencarnação, do ponto de vista espiritual. Aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Como era a criança que Jesus pegou no colo? A criança estava ali porque queria estar perto de Jesus. Não pelo interesse de estar perto de Jesus. Não porque achava que tinha que estar lá para ganhar uma posição de destaque. Chegou perto. Achou interessante. Todo mundo o acompanhava. Quem é ele? E muitas das vezes alguém deve ter zangado com ela. Sai daqui, o que você está fazendo aqui?
Porque criança naquela época não era bem vista no meio dos adultos. Mas ele foi. Enfrentou todas as dificuldades inerentes para se aproximar do mestre e se aproximou. E teve um privilégio a mais. Foi pego no colo. Jesus coloca que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Que tipo de situações a criança enfrentou para chegar ali perto de Jesus naquele momento? É uma reflexão que nós temos que fazer. Mas, ao mesmo tempo, as crianças sabem ocupar seu devido espaço de criança. A criança sabe se moldar a cada momento da sua vida para se adaptar àquelas situações mais adversas, mais favoráveis. Tem uma adaptabilidade muito grande. E a criança também e tem um campo aberto para você trabalhar os conceitos e fazê-la se tornar melhor. Quantas informações, quantas possibilidades nós temos para avaliar essa palavra de Jesus. E não vamos esgotar. Sempre virá outro que fará outras explicações, trarão outras ideias, porque é uma parábola. Exatamente para que desenvolvamos a nossa forma de entender, nossa forma de pensar. E se a pessoa receber uma criança, tal como ele acaba de dizer, é a ele mesmo que recebe. Como você lida com as crianças? Como você trabalha com as crianças? Como você encara as crianças? Então, entender esse processo, entender esse mecanismo, faz uma grande diferença. Entender que a gente, diante de uma criança, é um ser indefeso que nós temos que ajudar, nós temos que proteger, nós temos que ajudar a educar, ajudar a orientar, para que ela possa seguir um caminho mais seguro. Estamos entendendo desta forma? Estamos compreendendo desta forma? Por isso faz-se necessário procurarmos sempre tomar as atitudes mais compatíveis e mais coerentes para que possamos encontrar mais paz e harmonia intimamente ao longo da nossa caminhada, para podermos estar cada vez mais dispostos a trabalhar no bem, a construir o bem e a edificar esse bem em nossos corações. Mas aí Jesus não deixa o convite. Saber lidar com as situações da vida, tal como uma criança sabe lidar com as situações da vida. Saber lidar com as adversidades, tal como uma criança sabe lidar com as adversidades. Esquece fácil as ofensas. As crianças estão lá brincando, brigam. Lógico, você chama atenção para elas pararem de brigar. Daí a pouco elas estão conversando, brincando do mesmo jeito, todo mundo junto. Os adultos têm uma pequena discussão, olha feio para a cara do outro, fica anos e às vezes até séculos sem se falar, se detestando, guardando mágoa, guardando ressentimento. Embora, lógico, exista criança que tenha também essas reações, mas não é comum. O comum são os adultos terem essa reação. Por isso o convite do Mestre, para que nós aprendamos a amaciar os nossos sentimentos, amaciar nosso coração, para buscarmos ter mais compreensão diante de qualquer situação adversa e procurarmos entender que a maioria dos problemas podemos resolver com uma boa conversa. E todo bom diálogo faz com que nós possamos aliviar nossas dores ao longo de séculos. Por isso, meus irmãos, treinemos a desenvolver e a praticar o bem, treinemos a colocar em prática as leis de amor, de solidariedade, para construirmos esse sentimento dentro de nós mesmos e podermos enfrentar as situações adversas com muito mais serenidade, com muito mais segurança. Item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que queres? Manda, disse ela,
que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tem uma palestra de um grande orador espírita, que ele estava proferindo uma palestra num país europeu, e um pastor disse para ele que ele estaria sentado à direita de Jesus. Ele, pastor. Então o médium espírita, o orador espírita, pegou e disse assim: aconselho ao irmão levar uma luneta, porque conheço tantos milhões de pessoas que afirmam isso, que você não sabe qual vai ser a sua colocação. Se estará mais perto ou mais longe. Se estiver mais longe, leve uma luneta para que você possa vê-lo. Ou seja, a maioria de nós queremos colocar conjecturas como se fossem realidade. A maioria de nós queremos colocar determinadas verdades como se essas verdades fossem a verdade divina. Mas nós temos que entender que a verdade divina é diferente da verdade dos homens. E, portanto, quando ela chega e começa a adorar Jesus, fazendo as bajulações que normalmente essas pessoas mais astutas gostam de fazer, e olhando com aquele olhar: estou aqui? Jesus sabiamente pergunta: o que queres? E ela então faz o pedido. E esse pedido ecoa até hoje nos corações humanos, sempre querendo alguma coisa a mais, querendo alguma coisa de Deus especial para si, querendo alguma coisa a mais dentro de onde ele trabalha especial para si, independente dos outros, relevando aos outros. Mas nós precisamos estar sempre atentos, que nós temos que fazer para nós. Nós temos que procurar aperfeiçoar a nós mesmos, ao nosso sentimento, ao nosso modo de encarar a vida, ao nosso modo de nos aperfeiçoar diante das adversidades. E por isso, o que nós queremos dessa vida? Que tipo de pedido nós fazemos todas as noites antes de dormir? Ou amanhã, de manhã, na hora de acordar? Porque também aqueles gestores da evolução humana nos perguntarão: o que queres? E isso que nós queremos é realmente útil para o nosso processo evolutivo? É útil para o nosso crescimento? É útil para nós nos fortalecermos intimamente? Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Nós sabemos o que nós estamos pedindo? Nós sabemos o que nós queremos para o amanhã? A gente fala: eu quero ser rico. Aí quando faz a pergunta: mas para que você quer ser rico? Para ajudar muita gente? Mas para ajudar muita gente precisa ser rico? Então, na realidade, você quer ter uma melhor condição de vida com menos trabalho. Natural, busque. Mas busque com dignidade, busque com honestidade. Busque sabendo administrar, sabendo gerenciar. Para a gente saber o que a gente está pedindo. Continuando. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Imagine Jesus ali, sabendo todas as dificuldades que ele passaria, vendo de antemão, antevendo de antemão, todos o desenrolar da história que estaria para acontecer em poucos dias depois. E aquelas criaturas ali diante dele, querendo ter um local de privilégio nas regiões celestes. Certamente que poderiam ter, certamente que devem ter conquistado, mas vamos continuar o raciocínio de Jesus. Eles responderam: podemos. Corajosos, né? Será que eles tinham presciência de pelo menos um décimo do que passaria o mestre? Mas tudo bem, vamos lá. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Naquele momento, se ele dissesse: lógico, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, eles poderiam relaxar. Mas ele deixou a pergunta. E a pergunta do mestre ficaria certamente impregnada na mente daqueles jovens.
E eles, em todos os momentos adversos, a hora que a prova batesse a porta, lógico que eles iam lembrar: é esse o cálice, Senhor. E provavelmente o mestre diria: ainda esse não é o último cálice de fel. Porque os apóstolos só encontraram isso pela frente: perseguições, crueldades, espancamentos, calúnias, difamações, ataques de todas as formas. Mas perseveraram, sorveram aquele cálice amargo e foram caminhando na direção do Mestre, perseverante como guardiães do Evangelho nascente, como divulgadores do cristianismo, que começava a dar os primeiros passos para a redenção da humanidade na Terra. Aqueles homens valorosos, passando por todas as dificuldades, todas as adversidades, guardaram consigo as bases do Evangelho de uma forma tão convicta, tão prenhe de amor, que ela perdura até hoje e cada vez mais conquista os corações humanos, já cansados de sofrer sobre os guantes da dor. Por isso que nós temos que treinar a pensar sempre no nosso futuro mais grandioso, mais radioso, superando as nossas dificuldades, superando os nossos obstáculos, e podemos assim criar uma manhã de luz, uma manhã de paz, uma manhã de fraternidade. Todos nós estamos aqui caminhando para um amanhã e precisamos saber viver esse amanhã. Precisamos saber construir as bases da força do nosso amor, as bases da luz que ilumina, da luz que abençoa. Por maior que seja a dificuldade que estivermos passando naquele momento, lembremos que temos aqueles que nos protegem, nos intuem, nos inspiram e certamente vão nos dar a oportunidade de prosseguirmos a nossa jornada. Vão nos dar a oportunidade de pensarmos em uma coisa melhor, de termos mais fé, de termos mais confiança no futuro, assim como os apóstolos tiveram. A certeza de que um mundo melhor os esperava, mas para isso eles tinham que trabalhar com o máximo de suas forças para implantar a ideia do bem nos corações humanos daquela época. E Jesus sabiamente disse: não sou eu que vou dizer quem vai estar à minha direita e quem vai estar à minha esquerda. É uma força superior, é uma inteligência superior. É aquela consciência, aquela lei que rege todas as nossas vidas. E aí, um deslize nosso pode nos afastar da divindade. Assim como um impulso de subida com a vontade firme e determinada no bem, poderá nos conduzir por vários degraus dentro do processo vibracional da evolução. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que possamos estar sempre construindo, para que possamos estar sempre edificando sobre as bênçãos do Cristo, a força soberana que nos conduz à perfeição com Jesus. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império? Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. As dissensões humanas, as querelas, as buscas por coisas que é do outro, a inveja. Na homeopatia a gente fala laquesice, a rutice, porque o ruta é o remédio mais invejoso e o laques
trigonocefalos ou laquesis muta é um dos mais ciumentos, que mais quer o que é do outro. Laquese tem o ciúme de querer o que é do outro. Apis tem o ciúme de proteger aquilo que é dele. E a ruta, quando ela não pode tomar o que é do outro, ela quer destruir. Para tudo isso tem remédio, porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Basta que saibamos buscar na fonte para podermos receber toda a beleza que a misericórdia divina nos oferece. Por isso, nós devemos estar sempre conscientes das nossas responsabilidades. E ele deixou para nós que os grandes príncipes coordenam as nações e a tratam muito bem, da maioria das vezes. Impõem suas ideias na marra, tenta conquistar seus vizinhos para impor as suas ideias. Mas entre nós, trabalhadores cristãos, precisamos cativar, conquistar o sentimento do outro, convertê-los para as luzes do bem, fazer com que esses nossos irmãos venham para o nosso rebanho, venham para o nosso redil, para trabalhar na edificação das luzes que deve estar sempre presente em todas as nossas vidas. E é por isso que nós, trabalhadores do Cristo, frágeis como somos, devemos procurar sempre beber nesta fonte de água límpida. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer o Evangelho de Jesus e nos trazer novos horizontes para que possamos enxergar, muitas das vezes, a nós mesmos. Podermos enxergar as nossas fragilidades, as nossas faltas. E, principalmente, entender a oportunidade de auxiliarmos os nossos irmãos, de auxiliar aqueles que sofrem, auxiliar aqueles que estão passando por momentos difíceis, passando por dificuldades. E aí, precisamos aprender a servir dentro da nossa causa, dentro do meio onde nós estivermos. E por servirmos bem, não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Não estamos conquistando nada mais do que alguns degrauzinhos dentro do nosso processo evolutivo, dentro do nosso aprimoramento espiritual. Saibamos, pois, agir com responsabilidade onde quer que estejamos, para construirmos sempre com mais dedicação, com mais carinho, com mais amor, o nosso futuro redentor, servindo sempre. E ele ainda disse: e quem quiser ser o primeiro, para ser o maior, sejamos o servo. E para sermos o primeiro, sejamos o escravo. Aquele que trabalhe incessantemente pelo próximo. Quer exemplo maior? Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, pessoas que dedicaram a vida a acolher os próximos. Aqueles que sofriam, aqueles que choravam, aqueles que estavam na indigência. Pessoas que dedicaram a vida ao seu semelhante. Qualquer que seja a religião, saberá respeitar essas pessoas. Assim como existiram muitos outros em outras religiões, mas talvez não chegaram ao nosso conhecimento. E por isso que as palavras do Cristo devem ser bem observadas por cada um de nós. Na medida de nossas forças, treinarmos fazer o bem. Na medida de nossas forças, treinarmos fazer o melhor pelo nosso semelhante. Procurarmos construir mais, trabalhar mais, esclarecer mais, para que as luzes do bem, do amor, da caridade, nos fortaleçam, nos edifiquem e criem para todos nós a base de um mundo melhor, de um mundo de luz, de fraternidade e de paz.